falar sobre isso. Miguel chegou, Nanda, paz do Senhor, Nandinha, Pauliana, Lucivânio, né? Gente, que bom que vocês estão aqui. Fiquem comigo pra gente falar hoje sobre um assunto super sério. Daqui a pouquinho eu vou dizer o que a gente vai tratar hoje. E eu vou contar uma história pra vocês. Mas hoje a live não vai ser longa não, tá? Vai ser uma coisa curtinha. Mas a gente vai poder discutir esse assunto que eu acho de suma importância. Eu quero ver o que vocês acham também. Quero ouvir as opiniões. Porque eu acho que a gente precisa. Tem coisas que às vezes a gente tem que falar, né? E a gente guarda por muito tempo. A gente tem medo de falar. E eu acho que tá na hora de falar algumas coisas. Então vamos falar sobre elas. Mas e aí, como é que vocês estão nesse domingo? O que é que vocês estão fazendo aí? Estão enroladinhos? Hoje eu só queria ficar, sabe, embaixo do cobertor. Paz do Senhor, irmão Paulo Henrique, tudo bem? Suilane chegou. Gente, que bom que vocês estão aqui. Que Deus abençoe. E que maravilhoso ter vocês aqui comigo pra gente falar sobre esse assunto que eu vou revelar. Vejam só. Vocês sabem que eu estou trabalhando com livros, né? Mas antes de falar sobre isso, deixa eu confirmar com vocês. Vocês estão ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Estão me ligando a essa hora. Oi, Gabi! Paz, Gabi. Bom, vamos lá. Gente, olha, vocês estão me ouvindo bem? Alguém confirma pra mim se tá ouvindo direitinho, porque eu queria ter esse retorno pra poder começar. E aí? Como é que tá o áudio? Tá legal? Ai, que bom. Ótimo. Gente, olha, e quem é professor também, que bom que vocês estão aqui, porque a gente se entende bem, né, como professor. E pai, mãe, professor, enfim, você que tem irmão. Gente, todo mundo. Essa live é pra todo mundo. Eu acho que vai ser muito útil pra todos. Obrigada, gente, por me falarem aí que tá dando pra ouvir bem. Legal. Fico feliz. Então, olha, eu vou começar falando para vocês, né, sobre livro, mas não é merchan, não tô fazendo propaganda dos meus, não. Eu quero falar para vocês que existem alguns livros, né, que podem transformar vidas, a gente sabe disso. Primeiro livro que transforma vidas, Bíblia Sagrada. Esse aí é realmente o livro que marca, que transforma, que qualquer pessoa pode ler, com certeza não vai conseguir ficar da mesma forma depois que lê esse livro. É impossível, porque a palavra de Deus, uma vez que ela é liberada, ela cumpre aquilo que ela veio para fazer, ela cumpre aquilo que veio para cumprir. Mas existem livros, outros livros que podem transformar situações, que podem transformar vidas. E eu queria falar sobre livros infantis. Mas esse não é o tema principal, tá? Eu só tô introduzindo. Existem livros infantis, várias histórias que são assim muito positivas, né, para a criança aprender sobre a vida, aprender coisinhas minúsculas, desde pequenininho até na adolescência e tudo mais. Eu estava ali analisando os meus livros, os livros que estão à venda, e eu parei, né, eu postei inclusive nos stories sobre isso, que eu estava fazendo um apelo, né, aos pais e às mães que se aproximem dos filhos. Como professora, e quem é professora aí, quem é pai, sabe que hoje em dia é muito difícil dos pais conseguirem a atenção dos filhos. Vocês concordam comigo? Hoje em dia a gente tem uma competição acirrada entre jogos, né, eletrônicos e internet, redes sociais, YouTube, Instagram, qualquer que seja a rede social. Muitas crianças, desde pequenininhas, já estão lá. E a gente fica pasmo porque elas dominam muito mais do que a gente que é adulto. Não é verdade? Vocês não me deixam mentir, eu tenho certeza que todo mundo há de concordar comigo que tem muita criança que dá surra na gente, que a gente apanha mesmo quando se trata de tecnologia, né? Não todo mundo, mas alguns sim. Aí o que acontece, pessoal? Você já parou para pensar, né? Como é difícil, em meio a tudo isso, a gente conseguir a atenção dessas crianças. Como professora, eu acho super difícil conseguir a atenção dos meus alunos se eles estiverem falando de algum joguinho, sabe?
É muito difícil na sala de aula a concentração deles, justamente porque eles estão muito focados naquilo que não é palpável, naquilo que não se pode tocar. Eles vivem nos jogos, eles vivem nas redes sociais, mas eles não estão habituados a olhar no olho, a conversar. Aí, minha gente, a pergunta que eu faço para vocês é: de quem é a responsabilidade? O que é que vocês acham? Quem são os principais responsáveis, né, pela educação das crianças? Será que o principal responsável pela educação da criança é mesmo o professor? E olha que eu estou aqui realmente como professora falando isso. Eu tenho essa função, eu trabalho, né, com crianças, eu trabalho com adolescentes, na verdade crianças, pré-adolescentes e adolescentes. E eu vejo a dificuldade que eles têm de interação, a dificuldade que eles têm de ficar focados, a dificuldade que eles têm de prestar atenção em alguma coisa. E também vejo um problema muito grave, que é o problema de afetividade. Às vezes eles não têm a afetividade construída, sabe? Porque em casa não tem um abraço, não tem uma conversa, não sabe o que é conversar, porque em casa não conversa com os pais. Às vezes chega em casa, professores que estão aí, manifestem-se, né? Às vezes chega em casa e vai direto pro computador, vai direto pro celular, vai direto fazer alguma coisa, mas não tem intimidade. E, gente, a gente sabe que, obviamente, pais e mães, né, precisam trabalhar para a manutenção da casa, para a manutenção, né, das necessidades do filho, né? Mas será que a criança precisa só disso? Será que ela só precisa ter o que comer, ter o que vestir, ter um brinquedo, alguma coisa que ela quer? Será que a principal coisa não está faltando? Isso é muito, muito, muito sério. E para entrar no assunto que eu quero, eu vou contar para vocês uma história. É uma história da minha vida. Olha só. Quando eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade, nós morávamos na zona rural. O meu pai trabalhava o dia inteiro na roça, no pesado, agricultor desde sempre. E ele acordava 4h30 da manhã, ia trabalhar, voltava na hora do almoço. A gente não tinha contato, porque eu era criança, ficava em casa, ia para a escola e a gente não tinha essa proximidade. Mas olha o que o meu pai fez. Eu e meu irmão éramos os mais novos, eu sempre a caçulinha, e aí o meu pai pegou uns pedaços de madeira, e a gente dormia muito cedo, naquela época não tinha televisão, não tinha eletricidade. Se a gente quisesse assistir alguma coisa, naquela época era novela, né? A gente assistia na casa da minha tia, que era a única pessoa que tinha TV, nós não tínhamos TV. E aí o meu pai construiu 2 banquinhos, ele pegou alguma madeira que tinha lá sobrando, construiu 2 banquinhos. Um maiorzinho, que era para o meu irmão, e um menorzinho, que era para mim. Minha irmã, como era mais velha, ela sempre ficou com a minha mãe, mas eu não. Eu era sempre ligada ao meu pai, grudada nele, sempre fui grudada com os dois, mas eu era muito ligada ao meu pai. Aí o que aconteceu? Ele fez 2 banquinhos, e aí quando terminava o trabalho, umas 5h30 da tarde, ele sempre ia, tomava banho, a gente jantava muito cedo, porque como não tinha eletricidade, não tinha nada, né? Todo mundo dormia cedo naquela época. E aí o que aconteceu? Ele construiu esses banquinhos, e então eu comecei a junto com o meu irmão, sentar lá todos os dias após o jantar. Todo mundo jantava. Meu pai tinha uma rede que ele colocava na sala, né, dentro da sala mesmo. E ele colocava aquela rede lá. Gente, o meu pai contava muitas e muitas e muitas histórias para mim e para o meu irmão. Histórias que eu lembro até hoje. Histórias que já contei, inclusive para os meus alunos.
porque eu tenho essa memória, sabe? O meu pai conseguiu construir esse vínculo entre nós. E meu pai era muito ocupado. O meu pai está com 73 anos e até hoje ele trabalha na roça e ele tem muito orgulho disso e ninguém tira ele da roça não, que ele não quer. Sabe, mas ele tava ali cansado. É tanto que ele contava as histórias, daqui a pouco ele já estava cochilando. E a gente saía, eu e meu irmão de fininho assim, ia dormir também. Depois ele ia, né, dormir lá. E, cara, eu não tenho uma palavra para definir o que eu sinto quando eu recordo desse momento. Eu tenho 29 anos de idade. E isso me marcou até o dia de hoje. A preocupação que o meu pai teve de criar esse vínculo. E eu tenho certeza que para ele não tinha nada de pedagógico, nada de que ele tivesse estudado em algum lugar. Não. Ele queria fazer, ele queria ter esse contato comigo e com o meu irmão. O Silvânio falou algo aqui, concordo com a sua fala, é uma luta constante. Resgatar o jovem do mundo que eles ficam e se isolam. Exatamente. Obrigada, Lucivânio. Obrigada pela sua participação, obrigada aí, ó. É um conteúdo, né, relevante, especialmente pra gente, né, que vive na sala de aula. Muito obrigada por estar aqui, né, colaborando. Então, gente, olha, o meu pai não tinha, né, nenhum estudo, sabe? Ele estudou até a 4ª série, e enfim. Mas ele contava histórias para nós. E isso se estendeu por muito tempo. E todas as memórias assim que eu tenho daquela época são das histórias que ele contava, dos momentos que a gente se reunia. E era muito bom, era um momento particular, eu, ele e meu irmão. E eu vou guardar isso para minha vida toda. Agora eu quero falar com você que tem irmão, você que é professor, você que tem, sabe, você que é pai, você que é mãe. Crie um vínculo. Você que é professor, instrua os pais. A gente tem reunião com os pais, a gente tem o contato com os pais, a gente tem o WhatsApp, a gente tem um monte de rede social, a gente pode interagir. Nem todo mundo vai aceitar o nosso conselho. Nem todo mundo vai nos ouvir, vai nos dar ouvidos, vai respeitar aquilo que a gente está dizendo, que é para o bem, né? Obviamente. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E eu paro para pensar assim, olha, eu sou uma gotinha no oceano. Eu tô aqui, ó, no Instagram pequenininho. Eu sou uma gotinha no oceano. Mas eu quero fazer a minha parte. E eu quero dizer para você aí, crie um vínculo. E assim, eu tô falando diretamente com os pais, mas eu quero me dirigir daqui a pouco a você que não tem filho, a você que tem irmãos. Segura aí. Mas agora falando diretamente para você que é pai, você que é mãe, olha, crie um vínculo com seu filho. Eu sei que você trabalha o dia inteiro. Eu sei que você tem contas a pagar. Eu sei que você tem grandes responsabilidades. Eu entendo perfeitamente isso. Mas o que é inadmissível é que você terceirize a educação do seu filho. Oi, Cíntia, bem-vinda, meu amor. Obrigada, Nailma. Cíntia, colabora comigo aí nesse conteúdo, vê só. Gente, nós não podemos terceirizar, quer dizer, entregar a terceiros a educação dos nossos filhos. O seu filho é um bem precioso, ele é a sua herança, é um presente do Senhor. Eu sei que você defende ele com unhas e dentes, mas você defende ele com unhas e dentes se alguém quiser atacar. Só que você não está vendo o inimigo invisível que está nas redes sociais, que está nos joguinhos, que não está deixando você ter um vínculo com ele. Quantas crianças traumatizadas nós temos como alunos? Quantas crianças que sequer sabem o que é um abraço? E muitas vezes eu tenho que explicar para aquelas crianças que se o pai ou a mãe não abraça, é porque não foi educado daquela forma.
é porque cresceu e nunca recebeu um abraço do pai ou da mãe e aí não consegue passar isso, então eu vou tentando justificar isso. Mas será que eu consigo? Será que não fica aquele vazio na criança? Será que não fica aquela sensação? Por que será, minha gente, que nós temos tantos adolescentes? Por que será que nós temos tantos adolescentes se cortando? Por que será que nós temos tantos adolescentes querendo se matar, querendo morrer? Se sentindo nada, se sentindo um estorvo, se sentindo vazios. Por que será? O que será que está faltando? E olha, eu digo a vocês, o meu pai nunca terceirizou a nossa educação. Ele nos levava, ele nos permitia ir à escola e ele dava muito valor a isso, mas ele nunca deixou que aquilo que era responsabilidade dele outros fizessem. Ele nunca deixou. Então, olha, você que talvez seja mãe, pai, que nunca abraçou o seu filho, não perca tempo. Faça. Abrace, crie um vínculo, se aproxime. Não deixe que o mundo se aproxime dele, porque se você não abraça, o mundo vai abraçar. Se você não conversa, outros vão conversar. Sabe uma coisa que eu tenho hoje profundamente? É a amizade com a minha mãe. Não tem um passo meu que a minha mãe não conheça. Tem coisas que eu nunca compartilhei com o meu pai, mas com a minha mãe eu conto tudo e qualquer coisa. Sem reservas, eu não tenho vergonha para dizer para ela, mãe, eu fiz isso, olha, mãe, aconteceu isso, mãe, tudo. E ela sabe disso. E ela nem tá vendo live, nem rede social para ela, nada. Sabe? Eu criei um vínculo com ela, ela fez questão de criar esse vínculo comigo, ela fez questão de abrir os meus olhos, de contar para mim como era o mundo lá fora. Sexualidade? Minha mãe conversou comigo sobre isso. Ela me orientou sobre isso. Coisa que meu pai não falaria, mas ela falou. Então eu cresci sabendo, não precisei aprender na escola, ela me explicou. E tem que ser assim, porque se você não falar, outros falam. E falam de que forma? Eis a questão. Nós não podemos ser inocentes e achar que as nossas crianças, que os nossos adolescentes não têm acesso ao mundo, porque eles têm. Minha gente, você pega o celular na sua mão, você aciona, acessa qualquer coisa lá fora. Então, como é que nós vamos assim, sabe? Nos fazer de bobos, fingir que não está acontecendo. Tá, minha gente, nós estamos vivendo uma guerra, uma batalha. É a internet, é o mundo contra as nossas crianças, os seus filhos, os nossos adolescentes. Então, ou a gente toma uma atitude, entende que filho... Olha, se você é pai e mãe, seu filho é sua responsabilidade. Seu filho é sua responsabilidade. Não dê essa responsabilidade a outras pessoas. De que adianta cobrar de alguém quando você não está fazendo a sua parte? Eu vejo muita gente cobrando determinadas coisas assim, sabe? Ah, o professor. Ah, o líder espiritual. Ah, o dirigente. Ah, esse e aquilo. Minha gente, os pais estão em casa 24 horas com seus filhos. Seu filho é sua responsabilidade. O professor passa algumas horas, o líder espiritual, né, passa algumas horas, né? O catequista,
o dirigente numa igreja evangélica, o catequista na igreja católica. Passar algumas horas com seu filho. E você passa quanto tempo com ele? E aí? De quem é a responsabilidade? Eu vejo assim, eu gosto de observar que muitas vezes quando acontece alguma coisa negativa, é muito fácil pegar, esse dedinho aqui, apontar. A culpa é de fulano, a culpa é sua. A culpa é sua. Você está em casa. Você está com ele. E se você não está em casa, você pode dizer para mim, olha, eu trabalho muito, Fabiana. Eu trabalho muito. E eu entendo perfeitamente que você trabalhe muito. Eu também trabalho. Só que o que você não pode fazer é deixar que o seu trabalho te afaste da sua maior responsabilidade, que é o seu filho. Porque uma vez que você coloca uma criança no mundo, olha o tamanho da responsabilidade. É uma vida. É uma vida que você tem que construir, você tem que ajudar a construir. E é muito forte isso, minha gente. Vamos criar vínculos. Como é que você quer, por exemplo, que a criança cresça conhecendo a Deus se você não apresentar Deus para ela? Se você é uma pessoa que acredita em Deus, claro, né? Porque pode ter outras pessoas aqui que tenham outras crenças e eu respeito. Mas como é que você pode querer que essa criança conheça Deus se você não apresentar? Só na igreja que ela vai conhecer? Apresente em casa. Vamos conversar com Deus hoje? Vamos. Vamos orar hoje? Vamos rezar hoje? Vamos. Apresente Deus na sua criança. Apresente. E eu acho isso muito sério. Como eu contei para vocês que o meu pai criou esse vínculo, eu queria falar com vocês sobre a importância de à noite, antes de dormir, você chegar lá. Sabe onde a sua criança vai dormir? Não sei se ela dorme no berço ainda, a grandinha dorme no berço, não sei se dorme numa cama. Eu não sei se você tem irmãos, né? E esses irmãos talvez tenham uma carência afetiva. Talvez você tenha tido uma criação dura, distante pelos seus pais, porque eles também tiveram uma criação dura, distante. E talvez esteja assim, sabe? Uma situação bem, bem conflituosa com essa pessoa que é seu irmão, sua irmã, enfim. Vai lá. Quem disse que você não pode ser um canal aí? Quem disse que você não pode abraçar essa pessoa? Abraça o seu irmão. Quem disse que você pode dizer para essa pessoa que ela é amada? Faça a sua parte. Se você sabe que os seus pais não têm essa condição, faça. Seja você também uma bênção na vida dessa pessoa. E algo assim que eu acho muito importante, minha gente, é que meu pai, ele foi criado, né, pelo meu avô e foi educado pelo meu avô de uma forma bem rústica. Meu avô não teve essa história de abraçar. Ele não abraçava ninguém. Porque ele também não foi educado assim. Então não tinha abraço. Então meu pai não abraçava a gente. Meu pai nunca nos abraçava. Aí, o que aconteceu? Quem criou esse hábito, Fabiana? Hoje vocês se abraçam, ó. Eu criei esse hábito. O meu pai não tinha isso. Eu coloquei nele o hábito de abraçar. E hoje eu chego em casa e abraço meu pai. E a gente conversa muito. Porque nós temos um vínculo. Então, olha, crie um vínculo com o seu filho. Crie um vínculo com o seu irmão. Crie um vínculo com a pessoa que está perto de você, mas crie um vínculo, você que é pai, você que é mãe, sabe? Chegue no seu filho. Se você não chegar, a internet chega. Eu acho horrível quando eu vejo que uma criança, um adolescente confia mais na amiguinha do que na mãe. Eu acho triste. Eu não consigo me abrir com a minha mãe, porque a minha mãe é uma muralha.
Eu não tenho coragem de chegar na minha mãe porque a minha mãe é muito dura. Aproxime-se deles, porque se você não se aproximar, outros vão se aproximar. E depois, quando chegar lá na frente, você vai olhar e vai dizer: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí pode ser que seja tarde. Pode ser que seja muito tarde. Então, sabe, eu queria muito deixar isso aqui, frisado com vocês. E como eu tô com os livros, né, vendendo livros e tal. Peraí, Lucivânio falou alguma coisa, deixa eu ver o que ele falou. Quando estava digitando sobre os pais que foram criados com essa carência de afetividade, você tocou no assunto. E é exatamente isso. Essa ruptura tem que ser provocada por um simples gesto. Exato, Lucivânio. Vocês já viram aqueles vídeos, né, que a gente sai compartilhando no Instagram, no Facebook, enfim, qualquer lugar a gente compartilha, que é de alguém tomando a iniciativa, né? Toma uma iniciativa positiva e aquilo vira uma reação em cadeia, né? Ele disse aqui: uma vez quebrada, você passa a enxergar o mundo de outra forma. Exatamente. Eu compartilhei algo hoje de um dos meus contatos no Facebook, que era justamente isso. A pessoa fechadona, sabe? Não ajudava ninguém, não olhava pra ninguém. E de repente uma senhorinha pegava no braço dele e atravessava a rua junto com ele. E aí de repente ele já via o mundo de outra forma, porque ela apertou as bochechas dele quando atravessou. Então um gesto, sabe, diferente, fez com que aquela pessoa saísse reproduzindo lá na frente. Então meu pai não foi educado abraçando os filhos, mas eu que sou filha decidi abraçar o meu pai. E hoje ele é o pai do abraço. Ele abraça o meu irmão, a minha irmã, os netos. Um gesto muda tudo. Como é que muitas vezes nós cobramos a diferença? Nós até compartilhamos: oi, Samile, tudo bem? Bem-vinda. Nós compartilhamos assim: faça a diferença. A gente adora compartilhar essas coisas motivacionais. Faça a diferença. E que diferença nós estamos fazendo? Que iniciativa nós estamos tomando? Né? A gente espera muito do outro. Só que muitas vezes a gente esquece de ofertar primeiro. Oferecer. Dar-se. Né? Isso é muito forte. Isso é muito sério. Quem disse que eu preciso agir com uma pessoa da mesma forma que ela age comigo? Quem disse que eu não posso ter uma atitude ali que vai fazer a diferença? Inclusive me recorda muito fortemente agora um livro, Os Miseráveis. O primeiro livro que eu li aos 10 anos e que ele tinha um ato de misericórdia, um ato de diferença, sabe, uma atitude diferente, que marcou completamente a vida do personagem principal. Ele era um ladrão, foi preso por 19 anos porque roubou um pão para os sobrinhos, e aí ele fugiu da prisão várias vezes e acabou sendo, né, esses 19 anos justamente por causa disso. E o que é que aconteceu? Em um dado momento ele está solto, chega na cidade, ninguém quer que ele fique na estalagem, ninguém, mesmo ele pagando, ninguém quer hospedá-lo. E o que é que acontece? Ele encontra uma pessoa, um bispo da cidade. Esse homem o recebe em casa, serve sopa, dá um lugar quente para ele dormir. Como era a única coisa que ele sabia fazer, na madrugada ele rouba aquele homem. A prataria, que valia muito dinheiro. Ele rouba aquele bispo e vai embora. Mas ele é preso rapidamente. Quando ele volta, os guardas, né, já estão ali: olha, trouxe ele que roubou o senhor e tal. E aquele bispo olha para ele com um ar de misericórdia e diz: por que você não levou os castiçais? E ele ficou sem entender. Como assim? Que castiçais? Eu, quando lhe dei a prataria, também lhe dei os castiçais. Então ele disse aos guardas: isso aqui foi um presente que eu dei.
E ele pega os castiçais, coloca na mochila, entrega para ele e diz, olha, leva isso também. E olha no olho dele com um olhar diferente, um olhar de misericórdia. Ele exerce misericórdia. E é a primeira vez que aquele homem tem contato com a misericórdia, com um olhar, com a diferença. O que é que ele faz depois disso? A vida dele muda completamente. E eu, ali aos 10 anos, já tinha entendido isso. Que um olhar, um gesto, uma atitude fazia toda a diferença. Então, olha, que tal se a gente começar a fazer a diferença? Mas fazer mesmo, sabe? Não só compartilhar os posts, mas a gente, sabe, se movimentar. E daí, Fabiana? E daí que você é uma pessoa só? Eu também, ó. Sou uma única pessoa aqui. Mas eu não preciso me limitar porque eu tô sozinha. Você não precisa se limitar porque, Fabiana, meu alcance é 2 pessoas. Fale com 2 pessoas, se uma te ouvir. Olha que diferença você fez. E se nenhuma te ouvir, mas em algum momento, ela vai lembrar. Ela pode lembrar daquilo que você falou. Fazer a diferença não é difícil. O difícil é a gente ter a coragem de tomar a atitude. Porque é muito mais fácil a gente deixar para o outro fazer. E é isso que acontece com muitos pais. Não, eu vou deixar o professor falar sobre sexualidade com meu filho, porque isso aí tá na aula mesmo e ele vai aprender lá. Eu vou deixar conversar com os coleguinhas que eles vão aprender juntos. Não. Olha, não, minha filha não vai namorar agora não. Oriente, converse. Aproxime-se e descubra o que se passa na mente desses adolescentes, dessas crianças. Crie um vínculo. Quando eu lembro do meu pai naquele banquinho, né, que ele fez de madeira na rede, ele deitado na rede, a gente ali sentadinho, ele contando a história. Fogo corredor. Esse cara não dá pra esquecer. Quantas vezes eu ouvi ele contando a história do fogo corredor? Quem aqui sabe o que é um fogo corredor? Minha gente, eu acho que já revelei minha idade, né? Enfim. Mas olha, aquilo que meu pai fez marcou profundamente a minha vida. Ele contava histórias para mim antes de dormir. Chegue no seu filho, pegue um livro. Não tem um livro não? Pega a Bíblia, tá cheio de história lá. Conte a história. Você não sabe contar, você não sabe ler. Invente uma história. Às vezes a história mais bobinha do mundo vai fazer o seu filho rir. E ele vai rir do seu jeito de contar. Porque às vezes o que é mais engraçado é o jeito que a pessoa conta. O meu pai, por exemplo, meu Deus, a forma como ele contava, eu morria de rir. Ele não usava palavras rebuscadas, norma culta. Nunca entendeu de norma culta. Mas ele usava a linguagem do amor. E essa é fácil de entender. Essa a gente compreende rápido. Sabe? Invente. Crie. Só não invente desculpas. Só não invente desculpas. Porque depois o preço é muito alto. Seu filho é seu bem mais precioso. O preço é alto depois. Ou a atitude é tomada agora, ou depois. O preço é alto. Guarde isso com você. E você que tem irmãos pequenos, se os seus pais não estão fazendo isso, faça. Seja você o orientador do seu irmão. Mas não é com cobranças. Que tal você criar um vínculo? Gente, olha, imagina, a gente já sabe que o celular hoje em dia dominou tudo. Isso é fato. Dominou tudo. Não adianta a gente dizer, não. É assim. A gente sai com os amigos e onde tiver Wi-Fi. É ou não é? Tô mentindo? Não. Às vezes até namorando. Você tá ali, a pessoa tá do lado e... Celular. Não se cria vínculo
Não se cria vínculo dessa forma. Sem conversa, sem abraço, sem contato, não se cria vínculo. Não deixe que outros façam. Não deixe, não permita, não entregue a terceiros aquilo que é seu. Não entregue a terceiros aquilo que é a sua responsabilidade. Não faça isso. O preço é alto. Você que é irmão, chega lá. Seu pai não faz isso, sua mãe não faz isso. Chega lá, se aproxima. Larga o celular. Ou, então, use o celular. Olha, mano. Olha, mana. Tem aqui uma música que eu queria te mostrar. Olha, tem aqui uma história que eu vi. Tem aqui um filme, uma série, alguma coisa. Vamos assistir junto? Olha, tem uma história que eu ouvi. Hoje eu queria te contar. Aproxime-se. Tome a atitude. Eu conheço irmãos que não se abraçam. Irmãos que você pergunta, onde é que tá fulano? Eita, sei lá. Eita, fulano tá estudando que ano? Sei não. Qual é a data do nascimento de fulano? Eita, meu Deus do céu, sei não. E aí, minha gente? O que vocês acham? Você não saber a data de nascimento do seu irmão, você não saber que ano que ele tá fazendo, você não saber os sonhos da outra pessoa. Qual o teu maior sonho, pessoa? Qual a tua comida preferida? Já pararam para pensar nisso? Como anda a sua relação com seus irmãos? Como anda a sua relação? Qual o vínculo que vocês construíram? O meu irmão está em São Paulo hoje e minha irmã mora aqui ainda. Mas, cara, o nosso vínculo é um negócio louco. Porque a gente construiu isso na infância. Brigávamos feito, meu Deus, arara, sabe? Nunca vi uma arara brigando não, mas eu quis usar esse exemplo. Gente, olha, a gente brigava muito. Porque irmão briga mesmo, irmão discute, irmão xinga, diz um monte. Não tô orientando ninguém a xingar, pelo amor de Deus. Mas se chamar de filhote de Nabucodonosor, cavalo da carroça de Faraó, praga do Egito, enfim, minhas orientações nada saudáveis. Pode, né, gente? Mas assim, o que eu quero dizer é que é importante criar esse vínculo. E se hoje nós temos uma ligação profunda, é porque no passado a gente construiu isso. E claro, a gente também não tinha celular, né? Aí a gente se unia pela música, todo mundo gostava de música, então a gente tava sempre ouvindo música junto. Eu aprendi a gostar de música internacional com a minha irmã. E aí a gente traduzia músicas juntas, a gente só tinha um dicionário de inglês e tava ali na batalha. Mas a gente tava junto. E hoje, mesmo distantes, eu tô aqui há muitos anos, a minha irmã tá casada, tem os filhos dela, meu irmão tá casado, tem os filhos dele. Mas enfim, a gente não perdeu esse contato, a gente não perdeu esse vínculo, porque a gente construiu lá atrás. E não é celular, não é internet, a internet hoje nos une. Minha irmã esses dias, ela não usava o WhatsApp, resolveu usar, pronto, a gente já se comunica melhor. O meu irmão tá lá em São Paulo, todo dia a gente conversa. Porque a gente usa a tecnologia a nosso favor. A tecnologia não precisa separar você das outras pessoas. Ela não precisa ser um ponto negativo. Eu não vejo a internet como nossa inimiga. Eu não vejo o celular como nosso inimigo. Mas o uso que é feito deles faz isso. O mau uso desses elementos aí acaba com tudo. Então, crie vínculos afetivos. Crie vínculos afetivos. E orientação, né? Nossa, eu tô aqui muito, né? Meu Deus. Mas, gente, eu acho importante falar. Casais, né? Cuidado.
Não deixe que as redes sociais separem. Use a seu favor. Use a seu favor. A internet não é nossa inimiga. As redes sociais não são nossas inimigas. Prova disso é que eu estou fazendo aqui bom uso da internet. Né? Então, a forma como nós vamos usar é que vai fazer total diferença. O tempo que nós vamos passar ali é que vai fazer total diferença. Minha gente, olha, o bem mais precioso que nós temos ultimamente, assim, eu acho que desde sempre, é o tempo. A forma como nós gerenciamos o nosso tempo faz total diferença. Como, voltando ao ponto lá do trabalho dos pais, olha, a sua carga horária de trabalho é enorme, gerencie o seu tempo. O seu trabalho é importante. Mas as pessoas que estão à sua volta são mais. Você trabalha hoje, se você perder esse trabalho, você tenta conseguir outro. Deus te abençoe, você consegue. Agora, uma pessoa da sua família que você perde hoje, você não recupera. Não há como voltar atrás. Isso não se recupera. Pessoas não são, sabe, bens renováveis. Pessoas não são bens renováveis. Elas são levadas de nós. Elas são retiradas de nós e muito rapidamente. Então, ou a gente dá às pessoas a importância que elas realmente têm, ou a gente vai passar a nossa vida cheia de remorso. Ontem eu estava postando o diário de Anne Frank e eu estava vendo aqui meus amigos, né, o Elton e Gabi, inclusive eles estão aqui na live. Obrigada, amigos, por vocês estarem aqui. E Gabi falou, né, ela citou uma das frases que está lá no diário de Anne Frank, que é que as pessoas dão flores após a morte porque o remorso... Gabi, completa aí. Porque o remorso é maior do que... Não lembro. Sei que, trazendo pra gente, pra nossa realidade, a gente não aproveita enquanto as pessoas estão ao nosso lado. Aí depois que a gente perde, a gente chora, sofre, fica com remorso, mas enquanto tinha a pessoa ali do lado, não valorizou. E agora? O tempo, o trabalho você tem, as 24 horas você tem, mas a pessoa foi embora. Ela partiu. E agora? Olha, não dá para voltar atrás. Tem coisas que não dá pra gente voltar atrás. Então, ou a gente toma uma postura a partir de agora, desde já, sabe? Eu vou mudar hoje, não, hoje eu vou ligar para todo mundo, eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Ou a gente toma uma atitude, uma decisão e atitude. Porque, olha, uma decisão precisa estar acompanhada de uma atitude. Porque se você tomar a decisão, mas não fizer nada, serve de quê? Nada. Então tome a decisão hoje de amar as pessoas enquanto elas estão com você. E gente, olha, eu vou dizer a vocês, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não, Fabiana, tu tem 48. Eu tenho 24. Não, eu tenho só 10. Não. Todo mundo tem o mesmo tempo. A questão é como eu gerencio o meu tempo. O que é prioridade para mim nesse tempo? Ou a gente dá prioridade ao que merece ter prioridade, ou a gente vai passar a vida inteira arrependido do que poderia ter feito e não fez. Quantos casais se separam e aí depois, né, tentam voltar e a pessoa diz, não, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. E a outra pessoa não quer. Por quê? Ela já sabe que a outra não vai mudar? Já sabe que aquilo são só palavras? Já sabe que não vai fazer diferente? Porque aquela pessoa não valorizou enquanto tinha. Ela não deu valor enquanto a outra estava do lado.
E valorizar, minha gente, não é você colocar outra pessoa no pedestal, não. Ah, fulano, não, minha gente. O que de melhor você pode oferecer a alguém é a sua presença, é a sua atenção, sabe? O que de melhor você pode oferecer às pessoas hoje é a sua atenção, é a sua presença. Oi, Bruninha, linda. É a sua presença. Ofereça a sua presença. E você não vai ter arrependimentos depois. Sabe, eu acho muito complicado quando as pessoas dizem tanto assim, eu não tenho tempo para isso. Você tem tempo. Você não dá prioridade a isso. Isso aqui não é prioridade para você, não é importante para você, porque se fosse, você daria. A gente passa horas vendo uma série, horas vendo um filme, horas no Instagram, horas no Facebook. Se nós soubéssemos gerenciar o nosso tempo, seria diferente. Bruninha, eu vou deixar ela salva, se eu conseguir, porque a internet está difícil, viu? Mas eu acho que esse conteúdo vale a pena deixar um pouquinho pro pessoal. Então, gente, olha, é prioridade. A gente passa muito tempo assistindo coisas, vendo coisas que não vão nos acrescentar. Mas a gente não passa o mesmo tempo oferecendo a nossa presença ao outro. E olha que absurdo. Às vezes as pessoas estão do nosso lado e a gente não sabe quem elas são. Gente, eu queria falar de um assunto polêmico com vocês agora. Bem forte mesmo, sabe? Pesadíssimo. Sabe aquele caso daquela família do passado lá, a família Richthofen? A Suzane von Richthofen, aquela garota que, pelo que foi comprovado, né, ela mandou matar os pais. Vocês lembram disso? Muitos anos atrás. Muitos. Eu lembro que eu era adolescente, eu acho. Eu era adolescente. Meu Deus, eu já entreguei minha idade, tá tudo bem, né? Eu era adolescente. E aí, o que acontece, minha gente? Eu lembro muito bem da história dessa moça que tinha mandado matar os pais. E matou foi o namorado e o cunhado dela, né? Os irmãos cravinhos. Aí, durante muitos anos, eu refleti sobre isso. Quando cheguei à fase adulta, eu parei e fui vendo, como professora, fui analisando dos meus alunos. Nada justifica, viu, minha gente? Desde já, vou dizendo aí pra vocês que nada justifica o que foi feito. A morte daquelas pessoas. Nada. Na minha opinião. Mas, vocês acham que a Suzane matou os pais? Vocês acham mesmo que ela mandou matar os pais? Ou ela mandou matar desconhecidos? Pessoas que estavam ali, mas... Oi, Kit, bem-vinda. Pessoas que estavam ali, mas que não tinham vínculo. Eu acredito que, como foi dito, né, a agenda daquela garota era muito lotada. Ah, curso disso, curso daquilo, aula disso, aula daquilo. E os pais trabalhando intensamente para oferecer o melhor para os seus filhos. O melhor para ela. Mas, será que o gerenciamento do tempo foi feito? O tempo com ela, será que eles tinham? Gente, eu não posso afirmar nem que sim, nem que não, né? Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, ela não matou os pais. Mas isso é a minha opinião.
Oliveira Galdino. Cheio, boa noite, tudo bem? Tudo na paz, amigo, bem-vindo. Deus abençoe. Thaís, Rogério chegou lá em cima, Felipe também. Deus abençoe, gente. Que bom que vocês estão aqui, tá? Então, gente, olha. Tá travando, é? Ah, meu Deus. Obrigada, Quitéria. Não acredito. Ainda tá travando muito. Gente, tá ruim de entender. Tá difícil de entender. Vão dando aí o feedback pra mim? Vocês estão ouvindo bem? Tá legal? Ou será que é só a internet de Quitéria? Deem aí esse feedback pra mim, porque qualquer coisa eu reinicio e a gente continua, né? Eu disse que não ia me estender e eu também não vou mesmo me estender. Mas aí, contem pra mim como é que tá o sinal, como é que tá a conexão, porque qualquer coisa eu dou um jeitinho aqui. Tá ok aqui, certo. Kit, eu acho que é a tua internet, Kit, que tá com um probleminha, eu acho. Melhorou? Ai, graças a Deus, melhorou. Obrigada, gente, pela colaboração. Então, gente, olha, como eu falei, né, é da minha opinião isso, sabe? Eu acho... Então, eu super vejo mal. Ai, mas graças a Deus você tá ouvindo. Ainda bem que você tá ouvindo. Que vamos focar no que tá sendo dito, que é melhor, né? A imagem não importa tanto assim. Mas que bom, obrigada, Oliveira, obrigada, viu? Então, gente, olha, na minha opinião, humilde opinião, eu acredito que foram estranhos. Justifica? Não. Óbvio, não. Mas não havia vínculo. Então, olha só. Com quem será que nós estamos convivendo? Quem são as pessoas que estão ao nosso lado? Né? Será que nós estamos criando vínculos com essas pessoas? Será que a pessoa que está do nosso lado, ela sabe o que se passa dentro da gente? Muitas vezes a gente não tenta conhecer o outro, a gente não quer criar esses vínculos. Mas eles são preciosos, porque as pessoas são preciosas. E quando esse vínculo não é criado na infância, chega lá na frente, na adolescência, na fase adulta, vai ter uma pessoa frustrada e uma pessoa distante. Uma pessoa que não abraça, uma pessoa que não se aproxima porque ela não se sente amada. E quem não se sente amado não pode oferecer amor, minha gente. Não dá. Quem não se sente amado não entende o que é amor. Então, como é que ela vai oferecer se ela não sabe o que é? Se ela nunca sentiu? Né? Então, a gente precisa cultivar esses vínculos. A gente precisa, sabe, cultivar esse jardim, regar todo dia. Não use a internet como sua inimiga. Use a seu favor. Use para aproximar. Sabe? Quer uma dica? Vê um filme motivacional com alguém. Vê um filme motivacional com aquela pessoa. Se você é casal, tá casado, tá namorando, assiste um filme que motive o casal, que eleve o seu relacionamento, que vá transformar o seu relacionamento para melhor. A Prova de Fogo é um deles. Lindo. E tem tantos outros. Desafio dos Gigantes, ó, te faz quebrar, romper barreiras. Crie vínculos com as pessoas. E uma coisa muito interessante é que a gente tem uma capacidade enorme de rotular o outro. Criar um rótulo sem conhecer. A gente muitas vezes não tenta conhecer a outra pessoa e a gente sai dizendo quem ela é. Sem conhecer. Conheça as pessoas. Aproxime-se, especialmente de quem está do seu lado. Minha gente, isso é forte, isso é sério, isso é profundo. Ou a gente exercita, sabe, o amor pelas pessoas, ou a gente começa a criar esse vínculo, ou que tipo de geração vamos ter lá na frente? Uma certa vez eu escrevi um texto, sozinha comigo mesmo, eu estava lá escrevendo e eu estava refletindo sobre
que tipo de geração nós teríamos daqui pra frente. Porque você entra nas redes sociais, você encontra vários comentários, todo mundo tem a sua opinião. Ninguém consegue ver uma coisa e comentar de um jeito positivo, é muito difícil. Todo mundo quer mostrar a sua própria opinião, todo mundo quer mostrar que sabe discutir determinados assuntos e todo mundo muitas vezes sai agredindo os outros. A compaixão parece que, sabe, foi sufocada. E ninguém exerce amor pelo próximo. É difícil você ver alguém exercitando, quase não sai, o amor pelo próximo. É forte. É forte. E muitas vezes a gente, sabe, faz uns julgamentos nada a ver. Ah, fulano, você não conhece fulano. Tenta conhecer. Tenta. Oferece o seu tempo para aquela pessoa. Gente, olha, quem se identifica com essa cena? Você está, sei lá, na fila do banco, na casa lotérica, você está no dentista, pega o fone de ouvido, para todos os efeitos, você está ouvindo música, né? Para todos os efeitos, você não está disponível para conversar com as outras pessoas. Mas o que é que a gente ganha mesmo com isso? Às vezes, ali, naquela fila, tem uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra positiva. Tem alguém que está precisando desabafar. Tem alguém que está precisando do seu sorriso. Dar um bom dia de graça, minha gente. Oi, Sabrina! Gente, vocês estão chegando agora, bem-vindos, Deus abençoe. Gente, olha, sorriso é gratuito. Bom dia é gratuito. Oi, tudo bem? Como é que você tá? A maioria das vezes que as pessoas perguntam como é que a gente tá, tem gente que nem espera pra saber como é que você tá. Porque é de praxe você dizer, oi, tudo bem, tudo bem. Oi, como é que você tá? Tô bem. Você tá bem mesmo? Gente, só tem 26 minutinhos. Eu vou encerrar aqui e eu volto só pra me despedir de vocês, tá? Só pra... Mas voltem comigo, tá? Fiquem aí, a gente já finaliza. Deixa eu só encerrar.